Hoje a gente vai falar um pouco sobre a obediência de novo. Os discípulos obedecem. Embora seja um tema que a gente tenha tratado, a ideia é tratar de maneira diferente agora, no meio das coisas que a gente vive, do dia a dia. Eu tenho obedecido a Jesus? Eu tenho, pelo menos, me preocupado em perceber a voz dele? A gente entende de maneira muito clara, e o Ortiz vai falar um pouco sobre isso, que toda a estrutura, tudo que eu uso, ele serve bem enquanto eu permaneço como eu estou. Foi duro quando eu comecei a usar a camisa GG. Eu falei, gente, cresci demais. Mais do que eu deveria. Eu falei, não, agora tem que diminuir. Aí eu falei assim, não, agora eu já entrei na G de novo. A gente vai mudando as estruturas, a roupa. A gente muda, por exemplo, a bicicleta. Eu comprei já já me deram a dica, ó, se você comprar a bicicleta no tamanho do seu filho, daqui a 6 meses já não dá mais, porque eles crescem muito rápido. Aí a gente comprou uma para eles ficarem com a pontinha do pé, né? E ainda assim não demorou nada. Já ficou pequena. A maneira de ensinar muda. Não muda? Você vai ensinar para a criança alguma coisa? As crianças, olha, 2 anos atrás, 3 anos atrás, vocês tinham as mesmas aulas que vocês têm hoje? Não. Diminuiu a brincadeira, né? Não pode mais levar brinquedo para a escola, que chato. Aí você começa a mudar um monte de coisa. Por quê? Porque vocês estão crescendo. Vocês estão cada vez mais encontrando aquilo que vocês vão ser no futuro. É a mesma coisa com adultos. A gente, às vezes, se coloca num molde que é tão confortável e tá bom. Isso não diz respeito só à parte da fé, irmãos, porque a nossa fé deveria ser um todo. A nossa vida nunca deve estar confortável demais. A gente sempre precisa avançar. Nossas questões profissionais, nossas questões emocionais, a gente precisa ir para frente. Todo o crescimento vai exigir mudanças. Embora falar de mudanças na igreja, a gente acabe mexendo com coisas que a gente sacralizou, que a gente tornou santa sem que sejam, né? Por que Jesus vai falar de odres velhos? Quem sabe o que são odres? Nome esquisito, né? O que são odres? Maurício falou o quê? Uma garrafinha de pano. Um saco. Na verdade é de couro. Na maioria das vezes, né? É como se fosse uma garrafa, mas é de couro. Por quê? Porque o couro ele é elástico. E o vinho fermenta. Ele cria gases, ele vai... Eu não sou entendedor. Daqui a pouco eu vou chamar o tio aqui para dar uma aula. Eu não sou entendedor, mas eu sei que ele vai precisando se expandir em algum momento. E aí coloca-se o vinho novo em odre novo. Porque o couro ainda está elástico. É isso que Jesus está falando. Porque o odre velho, ele já enrijeceu. Ele já não oferece mais essa elasticidade, esse espaço para a mudança. Os discípulos de João Batista chegam para Jesus e falam assim, olha, Jesus, que coisa esquisita. A gente jejua o dia inteiro, está buscando a Deus, a gente é espiritual, né? A gente está arrebentando. A gente está, jejum, a gente passou uma semana sem comer nada. E não sei quantos dias sem beber uma gota d'água. Pô, até os fariseus, aqueles muquirana lá, às vezes eles jejuam. Pô, mas os teus discípulos é só festa, é só vinho. E os discípulos de João acham esquisito aquilo, como assim? E vão perguntar, mas olha que interessante, né? Eu acho que é uma observação para a gente. De fato, parece que os discípulos de João Batista queriam entender isso. Viam em Jesus uma autoridade, um mestre, mas percebiam que a atitude dele não tinha nada a ver com a atitude normal de um bom religioso. Era estranho Jesus bebendo, indo para a festa, estando com pecadores. E eles vão querer saber. Eles poderiam ficar fofocando, poderiam ficar falando mal. Não, a gente, os discípulos de Jesus,
não são meia bomba. Eles nem jejuam. Como é que eles podem ser espirituais? Às vezes a gente faz isso, né? Algumas coisas são diferentes, a gente já joga logo pedra, sem nem conhecer direito. E aí eles vão direto a Jesus para perguntar, e Jesus responde a ele com algumas comparações. Ele vai falar da costura e vai falar do vinho. E vai falar do noivo. Ele, olha, eu sou noivo. A festa acontece por minha causa. O jejum, todas as coisas são por minha causa. Não faz sentido. Não faz sentido a festa parar, as pessoas jejuarem enquanto o noivo está aqui. Vocês precisam entender o momento que vocês estão vivendo. Vai ter um tempo em que o noivo vai ser retirado e vocês vão ter que jejuar. Jesus vai fazer essa comparação do odre para dizer isso também. Principalmente quando a gente fala de fé, de religião, mas também outras questões da nossa vida, a gente estabelece uma maneira de fazer as coisas e pronto. A gente faz até o final dos dias. Tipo quando os meus filhos estavam com soluço, aí cola um papel na testa para parar. Pô, mas o negócio dá certo ou não dá certo? Não sei. Você vai ter a sua experiência. Mas a gente precisa avançar. A gente precisa ter novas percepções. Avançar é perigoso. Porque lidar com algo que você já conhece, que os seus pais lhe ensinaram, que você já andou por muito tempo, é ótimo. Mas dar um passo no desconhecido para criar uma nova maneira de lidar com as coisas traz insegurança, traz medo, traz ansiedade. Mas Jesus está chamando a gente para viver dessa maneira. Como é que você tem vivido? Diante das situações da sua vida. Tem um texto que eu não vou ler, não, porque ele é muito longo, mas eu peço que depois em casa você dê uma lida, mas que mostra isso com muita clareza, que é Atos 10. O que acontece em Atos 10? Eu vou contar rapidinho a história, só para a gente perceber o que a gente faz normalmente. Atos 10 conta a história de Pedro, que está na casa de Simão Pedro, está na casa de um outro Simão, e ele está lá hospedado, e de repente ele tem uma visão do céu. Ele vê no céu vários animais. Só que esses animais eram animais que para os judeus eram considerados impuros. E aí vem uma voz do céu e fala assim, Pedro, pega e come. Pedro fala assim, não, jamais. Imagina, eu lembro de Pedro, Jesus vindo lavar o pé dele, e ele falando assim, jamais o senhor vai lavar meu pé. Situação semelhante, a voz do céu, não é do inferno que está subindo, é do céu. Fala assim, pega e come, jamais, Senhor. Jamais comi coisa impura na minha vida. E a gente fala essas coisas, como Pedro falou, com certo orgulho. É uma vitória, é algo conquistado. É algo que você pode dizer a outros, que você conquistou e talvez outros não. Eu jamais comi algo impuro. E diz que a voz vem 3 vezes e Pedro continua teimando com a voz do céu. Parêntese. Quantas vezes a gente tem teimado com a voz do céu? Quantas vezes, como Pedro, a gente fala não? Porque a gente tem os nossos valores, os nossos projetos de vida, os nossos planos. Como é que a gente pode ser tão cabeça dura? E Deus estava preparando Pedro, e ele fala assim, olha, jamais considere impuro algo que eu purifiquei. Tudo que Deus manda você fazer, seguir, viver, jamais vai ser impuro, jamais vai ser errado, jamais vai ser uma furada. E aí chega lá na casa em que Pedro estava hospedado, 2 homens enviados por Cornélio, um não judeu, romano, centurião romano, alguém que já tinha um certo padrão de vida, tinha um certo status, e ainda assim, mesmo estando fora da cultura judaica, entregou seu coração a Deus. Era piedoso, o texto vai falar, dava esmolas e orava a Deus. E Deus fala com ele. Embora a gente não falasse, vamos nos colocar aqui
como igreja, às vezes a gente não fala com algumas pessoas porque são impuras, porque não querem nada, mas Deus fala com elas. E Deus falou com Cornélio. E aí manda que Cornélio vá lá mandar mensageiros para trazer Pedro, para falar do evangelho. E olha só, Pedro já havia sido preparado, a voz fala, tem 2 homens aí, vai com eles. Pedro, tá bom, vamos dormir aqui, amanhã a gente vai, eles vão. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio se joga aos pés de Pedro. Aí Pedro fala, não, peraí, não é assim não. E aí Pedro já dá uma patada. Fala assim, olha, você sabe que eu sou judeu e não é permitido que eu entre na casa de alguém que não é judeu. Está dizendo, cara, você é impuro. Sem dedo nenhum, você é impuro, eu sou puro. Se eu entrar na sua casa, eu vou me contaminar. O que você quer que eu faça? Você me chamou aqui para quê? Como assim, Pedro? Você está no meio de um povo não cristão, mandaram te chamar, a voz do céu falou para você ir. O que você acha que você deve fazer, Pedro? Você está aqui para quê? E detalhe, Cornélio chamou seus amigos e seus parentes, olha, vai vir um homem de Deus aí, ele vai falar coisas de Deus para o nosso coração. É a primeira coisa que Pedro fala. Olha, vocês são tudo impuro, eu não devia nem estar aqui, mas tudo bem. E aí, parece que muito a contragosto ele prega o evangelho, começa a falar de Jesus, mas será que Pedro chegaria ao ponto de falar da salvação? Será que ele teria ousadia de falar que aqueles homens poderiam ser salvos em Cristo, não judeus? E diz o texto, isso é o capítulo inteiro, depois você leia com calma, o capítulo inteiro, lá no final vai falar assim, enquanto Pedro, para não dar chance para Pedro ratear de novo, para ele novamente dar um coice, fala assim, não vou nem esperar. Falou que o Espírito Santo cai sobre aqueles homens. E eles começam a falar em línguas. E os homens que tinham ido com Pedro ficam surpresos. E agora? O que a gente vai fazer? Como que vai fazer? Deus já falou com eles, já batizou eles no Espírito, a gente vai batizar eles. Não tem mais jeito. Parece que eles ficam encurralados. Deus vai levando eles para viver a vontade, ainda que eles resistam. O capítulo 11 é Pedro dando satisfação à igreja de Jerusalém. Como assim? Que história é essa? E Pedro vai se defender como? Olha, Deus falou com eles. Essa é a história. Só para a gente pensar um pouco, o que eu acho que é central para a gente perceber? Muitas vezes a gente está nesse ponto de Pedro. A gente resiste à voz de Deus. A gente resiste porque a gente tem um monte de senões. Talvez a gente não seja de maneira tão declarada como Pedro, algumas vezes a gente é. Mas nem sempre a gente está nessa posição de eu sou puro e outro não. Às vezes a gente tem outras questões. Por que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? Será que eu vou ser feliz se eu seguir esse caminho? Poxa, Deus está querendo me obrigar a fazer coisas que não são legais. A gente colocou algumas coisas na cabeça que acabam nos afastando da vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, é um texto que todo mundo conhece. O apóstolo, escrevendo à igreja de Roma, vai falar para a gente apresentar os nossos corpos, a nossa vida, como sacrifício vivo. Quer dizer, olha, você vai entregar. Não está morto. A vida está acontecendo ainda, mas não é mais sua. Você entregou. Como é que você faz isso? O texto vai continuar pela renovação da sua mente, deixando que as coisas dentro da sua cabeça mudem. Que os seus planos não sejam mais seus, mas sejam os planos de Deus. Que a vontade não seja mais sua. Isso é um sacrifício vivo. Ainda está vivo, está se mexendo, mas a vida não é mais sua. Eu acho que aqui tem um ponto que talvez a gente deixe passar, mas que é muito, muito importante para a gente aplicar essas coisas na nossa vida. Pedro estava conectado com Deus. Ele estava numa caminhada.
Ele não era um Zé qualquer que estava longe da igreja e não queria saber mais de Deus. Toda essa resistência vem de anos vivendo uma cultura, vivendo de um jeito. Não quer dizer que Pedro não era crente, mas as coisas estavam tão firmes, anos como judeu, aquilo para ele era natural. Mas ele era um homem de Deus. Ele queria viver para Deus. Ele queria servir a Deus. A gente ainda tem contra nós o fato de que muitas vezes a gente está até afastado de Deus. Pedro ouviu claramente uma voz do céu. Aí a gente não ouve tão claro porque a gente não está tão atento. Na verdade, na maioria das vezes, a gente não está nem buscando. A gente tropeça na voz do céu, né? A gente tropeça. Deus tem que vir de um jeito que a gente não tenha dúvida. E quando vem, às vezes, a gente ainda se levanta contra. É alguém falando, é uma palavra no meio do culto, é uma música, é um livro, é um pensamento. E ainda assim a gente fala assim, não, será? A pessoa está me julgando. Não é bem assim. Ortiz ele vai fazer uma comparação legal. Ele vai dizer que muitas vezes a gente é como um trem. E fala assim, Deus, abençoa o meu caminho. Só que o trem tem um caminho fixo. Você não está pedindo para Deus fazer o caminho à sua frente. Você vai seguir os trilhos. Você não cogitou a possibilidade de não segui-los. Você só quer que Deus te abençoe. É verdade ou não é? Deus, você já sabe o que tem que fazer. O plano é esse. A gente quase senta assim com Deus na mesa, com papel. O projeto é esse. Não faz besteira não, tá? É isso aqui. Eu tenho que fazer isso, ganhar isso daqui, essas coisas têm que mudar. E percebe, normalmente a nossa oração, os nossos problemas que a gente enfrenta, as questões que estão diante de nós, normalmente tem a ver com os outros, né? Os outros que não entendem. Eles é que são cabeça duras, eles é que são teimosos, eles que ainda não se converteram. Eu até tenho alguma culpa, mas a minha culpa é tão pequena. O maior problema mesmo é o outro. Eu fico pensando, o que Jesus está dizendo sobre o vinho e o odre? O que é o vinho? É parecido com vermelho, mas aqui, quando Jesus fala de vinho, ele está falando de quem? Representação do seu sangue? Vamos lá, gente. Só as crianças que falam, esses adultos são muito... Sangue dele? Será? Adultos, ajudem as crianças. Então, todo mundo com medo de errar, né? Aí ninguém se arrisca, ninguém dá o passo. O que é o vinho novo? É o quê? Vou dar uma dica. Começa com espírito e termina com santo. É isso! Muito bem! O Espírito Santo vem sobre nós. A pergunta é se nós somos odres novos ou odres velhos. O vinho novo, ele não consegue entrar numa vida velha porque ele vai arrebentar ela. Que a vida velha, ela resiste. Ela enrijece. Ela não tolera sair do seu projeto e do seu planejamento. Eu já falei isso aqui porque me marcou demais e cada vez mais hoje essas coisas se tornam mais vivas para mim. A vida cristã, eu aprendi isso lá com a Cruzada Estudantil, lá há, 10 anos atrás, 15, 20, né? Tá bom, 20, 22. A minha cabeça é de 30, gente. A vida cristã é uma grande aventura. Não há como não ser. Se não era uma grande aventura, não é vida cristã. O que você vai fazer quando sair por aqui? Você vai fazer as mesmas coisas de sempre? Aí a gente encontra aquele vizinho chato. Aquele que fala mal de todo mundo. Aí você nem olha, você vira assim, finge que não viu, né? Tá passando do lado. Aquele parente que vive com um problema te liga, você não atende. Aquele colega de trabalho que está em crise, ele mandou, não, cara, ninguém aguenta essa pessoa. Como é que a gente vai viver as aventuras da fé
se a gente está sempre dentro do nosso quadradinho. Percebe? Deus vai te mover para onde não é o seu plano. Deus vai te levar a viver coisas que estão fora do seu projeto. Por uma razão simples, o projeto não é seu. O projeto é dele. E se eu lutar contra Deus para viver o meu próprio projeto, acontece algo que tem acontecido muito, mas a gente não consegue identificar. Eu perco o rumo da vida. Se o rumo da minha vida não é o reino, a vida começa a ficar sem sentido porque eu vou buscando outras metas, outros rumos que não são suficientes para me preencher. E aí quando eu alcanço um, eu busco outro, e eu não percebo, e eu às vezes nem sei por que a vida está do jeito que está. Se o meu rumo não é o reino, eu perdi o rumo. E a decisão é minha, porque a estrada está à minha frente, mas eu não preciso saber para onde ela vai. A minha tradição, a cultura, a vida que eu sempre vivi tem um poder terrível de contradizer Deus. Os meus planos e as minhas metas, os anos que eu vivi, é assim, não é? A gente tem anos de convivência dentro de casa. A gente acha que o outro sempre vai ser do mesmo jeito. No casamento, pais e filhos, marido e mulher, irmãos. A gente não acredita que a pessoa vai mudar, então a gente enrijece. A gente sempre vai tratar o outro de certa maneira. A gente sempre vai responder numa determinada altura. A gente sempre vai esperar algo que sempre aconteceu. Isso não é fé. Isso são odres velhos. Se a gente aplicar essa simples verdade de se submeter a Deus e obedecê-lo, a nossa vida vai passar por mudanças impressionantes. Porque são decisões que vão nos desafiar a viver onde a gente não percebe o chão. Onde a gente não controla a situação, e é isso mesmo. Estar com Deus é não estar no controle. Toda vez que você tenta estar no controle da situação, você está tirando Deus da jogada. Ter Deus na jogada é abrir mão do controle. É não saber o que Ele vai fazer, porque Ele sempre faz coisas novas. Ele nos surpreende. Irmãos, o que Deus tem falado sobre o seu casamento? O que Deus tem falado sobre a sua família? O que Deus tem falado sobre a sua santidade? O que Deus tem falado sobre a sua vocação, seu serviço e o seu amor aos outros? O que Deus tem falado sobre a sua vida financeira? O que Deus tem falado sobre a sua moralidade, sobre a sua ética? O que Deus tem falado sobre a sua saúde, sobre as suas emoções? O que Deus tem falado sobre a sua fé? Deus está sempre falando sobre todas essas coisas, mas nós nos acostumamos a nos tornar surdos, porque a gente encontrou um lugar cômodo, onde a gente não precisa trocar de roupa, onde a gente precisa ser sempre o mesmo, e ponto final. E esse certo conforto é o que nos leva à morte, porque aquilo que não precisa crescer, deixa eu ser ir um pouquinho mais longe e ser um pouquinho mais franco. Se você quer uma estrutura que não mude, você quer um caixão. Você vai viver sempre do mesmo jeito. E isso é a mesma coisa que morrer. A maneira como eu priorizo a minha devoção diária, o meu compromisso com a igreja, a minha caminhada com Jesus, a minha vida com outros crentes, minha frequência no culto e nos PGs, minha rendição, meu discipulado. Há tantas coisas que Deus quer fazer através de nós, que Deus quer fazer em nós. E é só um ponto pequeno. Eu quero te desafiar hoje e quero encerrar aqui. Todas as vezes que a gente ouvir essas coisas, a gente precisa entender
que Deus não está nos cortando as asas. Ele não está nos suprimindo. Ele não está nos diminuindo. Pelo contrário, Ele está nos levando a lugares que os nossos olhos não podem ver, que o nosso coração não consegue sentir, porque apanhou tempo demais. Eu sei, irmãos, eu sei porque eu também estou nesse lugar como você, que não é fácil. Não é fácil ter fé no que você não vê, mas essa é a definição da fé. Sabe essa situação difícil que você tem vivido? Sabe essas pessoas difíceis que estão na sua vida? Eu quero te dar uma notícia. Elas são colocadas pelo Senhor para que você viva coisas além daquilo que você planejou. Para que você tenha vitórias. Para que você possa crescer. Para que você possa ser mais do que os seus planos conseguem ver. Outro versículo que mexe muito comigo e para mim a direção é quando diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Se as coisas não estão acontecendo, é porque estão nas suas mãos, não nas mãos do Senhor. Eu até coloquei uma imagem, acho que foi ontem lá na Casa Verde, também no Face, que diz mais ou menos isso, né? Uma frase do Tim Keller. Não é loucura a gente querer dizer para Deus, que é todo poderoso, que é sábio e amoroso, o que Ele deve fazer? É loucura. Beira burrice. E eu não quero ser nem louco nem burro. Eu quero ser sábio.